Então, pergunta interessantíssima. Qual é o problema da humanidade hoje? O problema da humanidade não é uma grande liderança política. O problema da humanidade não é as suas quedas financeiras e altas financeiras. Não é como a sociedade se move de forma àqueles que são mais carentes, o que nós chamamos de minoria. O problema da humanidade hoje chama-se, desde os primórdios, pecado. O pecado, segundo Isaías, é o que cria uma divisão entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. É por conta do pecado que Deus não atende às nossas orações. Davi era rei, era segundo o coração de Deus. E um dia ele foi orar, em pecado, cara, foi orar, né? Eu sou Davi, sou amado, eu tenho o coração de Deus, ok. Mas Deus não quis lhe atender. O pecado é um grande problema. O pecado, ele faz com que as criaturas de Deus se distanciem do Criador. O pecado faz com que as situações que estão na nossa volta não se desenvolvam. O pecado é o pior vírus que existe nos nossos dias. Vou dizer assim, a pior bactéria, o pior vírus que existe é o pecado. Porque Deus perdoa? Perdoa. O perdão de Deus é instantâneo? Sim. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas cada vez que a gente peca, é como se parte de nós fosse destruída. Ou como se nós nos aproximássemos um pouco dessa recompensa, desse salário, que é a morte. Todos pecaram. Não tem um que possa dizer assim, não, eu não peco. Não, eu sou bom. E Jesus um dia foi argumentado por um camarada, né, que gostava da lei, o camarada se debruçava sobre a lei. Bom mestre, Jesus mandou na cara dele, bom só tem um e esse é Deus. Nem vem. Ele já foi se colocando no lugar, pega o que você tem, dá para os pobres, e o camarada não quis mais assunto com Jesus. Por quê? Pecado, avareza. O cara era avarento. O cara não queria dividir nada com ninguém. O grande problema hoje não está nem na esquerda, nem na direita, nem no centrão, no povo do centrão. O problema hoje não está sobre eu ser um religioso ou não ser um religioso. Eu ser um ateu ou ser um homem de fé. O problema não está entre eu ser rico ou eu ser pobre. O problema está na doença chamada pecado. Porque o pecado tira o camarada do paraíso. O pecado faz com que uma maldição se estabeleça dentro de uma casa. O pecado faz com que as pessoas elas se distanciem de Deus a ponto de os dias se passarem, as horas correrem e parecerem que a vida é vã. E Deus não quer nos fazer viver numa vida vã. Porque o único que pode combater o pecado é Deus. Por exemplo, aqui eu já termino. Adão pecou. Poxa, Adão pecou. Nos tirou do paraíso. Deus, na viração do dia, desceu. O pecado, para você que de repente está aí se flagelando, trancado, tentando se esconder como se escondeu Adão, o pecado não é maior que o amor de Deus por você. O pecado é apenas a mostra real de que essa é a nossa natureza. Nós somos pequenos. Deus é que é grande. Ele é misericordioso, benigno. Só que a gente precisa entender que o pecado é um assunto que a gente precisa tratar. Principalmente nas nossas igrejas. Tem coisas hoje que a gente já não vê mais como pecado. Mas a Bíblia diz que é pecado. E não tem como nós negociarmos os nossos valores. Ou a gente combate o pecado, ou ele vence a gente e derruba o homem e impede com que o homem viva os planos de Deus. Aí eu estou sendo bem assembleiano agora, bem assembleiano, bem pentecostal. E aí você se auto-sabota. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum pecado, a não ser o que você blasfema contra o Espírito Santo, pode ser um ponto tão grande que você não conheça a graça de Deus. E se não fosse o pecado, nós não desfrutaríamos desta graça. E é esta graça que nós precisamos experimentar. Porque o pecado, enquanto ele é um problema na terra, ele é a manifestação da graça de Deus no céu
para com a nossa vida na terra. Deus te abençoe.